Olá, tudo bem? Eu estou aqui para dar algumas palavrinhas sobre um fato ocorrido há alguns anos atrás, no início do nosso século XXI, aquela questão do sequestro no Rio de Janeiro, do ônibus, acho que é o ônibus 147. E aquele filme, foi feito um filme, foi feito um documentário, né, trabalhando em cima da questão, mas principalmente o que a gente observou no documentário, há uma tendência muito forte de um jornalismo policial. Numa visão de jornalismo policial, um dos aspectos que a gente pode levantar ali é que a própria polícia foi incompetente no trato da questão, tendo em vista que o sequestrador terminou executando sua vítima, né? De formas que aí foi de uma incompetência, tendo em vista que o sequestrador ofereceu por vários momentos, por várias oportunidades, a possibilidade de ser alvejado mortalmente na cabeça. Isso em nenhum momento foi aventado, salvo no final de forma atabalhoada, né, em que ali desabou todo o treinamento que aquele corpo de policiais receberam na escola militar, né, nos seus centros de treinamento. Um outro aspecto que a gente pode levantar ali é a própria crise do Estado e o desinteresse do Estado em tratar as minorias, né, que são oriundas da desigualdade do sistema capitalista brasileiro. A quantidade de pessoas que vivem na rua, moram na rua e estão à mercê de todo tipo de violência e à mercê de todo tipo de formas de criminalidade e de contravenção, no Brasil é sempre muito alto e isso predomina em todas as capitais do país. Essa é uma realidade. Eu costumo dizer que essa realidade começa a se constituir com o fim da escravidão, não com a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 88. Isso é uma pura formalidade. Mas o que deixa como resíduo, né, como uma espécie de falar de forma inadequada para o capitalismo nacional, como lixo humano, que mora nas ruas e que é vítima de execuções de toda natureza, seja execuções com pedra, com bala ou queimados, né? Esses moradores de rua são nada mais, nada menos do que o que existe de pior em termos de lixo humano gerado pelo capitalismo brasileiro. De formas que a gente observa muito claramente que é um processo em que o Estado, e o filme mostra isso, e também o documentário, que o Estado não tem demonstrado, né, desde a proclamação da República, e muito menos do fim da escravidão, não tem demonstrado interesse prático em acabar com essa situação. Porque era necessário você tirar os moradores de rua, né, ter um estabelecimento público que tratasse de educação, de saúde, de formação profissional, da inserção deles no mercado de trabalho e também dando-lhes a condição de moradia. Isso é que deveria ser feito, né, há muito tempo nesse país com relação a essas pessoas que vivem na rua e que vivem pouco tempo porque serão sumariamente eliminadas de forma trágica. Muitos terminam nas prisões, né? E outros ou morrem baleados ou morrem queimados, enfim, é um lixo humano que o sistema gera e que não tem demonstrado nenhum interesse em resolver essa questão. Então a gente fica questionando. Bom, o Estado brasileiro acha que isso deve ser tratado como uma questão de polícia. Então a segurança pública, investindo mal, muito mal na segurança pública, porque o policial militar, como o próprio filme e o documentário diz, é aquele que vai ser policial militar porque às vezes não tem condições de ocupar uma outra função na vida, então vai ser policial militar. Eu diria até que em algumas federações do Brasil, ser policial militar talvez seja um caminho mais fácil, tendo em vista também o salário que é mais alto. Pegamos o caso de Brasília, né, capital do país, e nas outras
nos outros estados da federação os salários são muito baixos, mas o filme deixa claro, principalmente o documentário, que o cidadão vai procurar ser policial porque ele não tem outra alternativa que se apresente dentro da sua capacidade de ocupar uma outra função. Então já começa por aí, há uma discriminação total, inclusive de desrespeito para com o cidadão que entra na polícia militar. A polícia civil já é um extrato mais elevado, salários mais elevados, no caso de Brasília, nos outros estados da federação o salário é muito pouco, né? Mas se vai para a Polícia Civil, e na Polícia Civil você também tem uma série de pessoas despreparadas. O topo da segurança pública no país é a Polícia Federal, que procura selecionar da melhor forma possível os seus membros, mas mesmo assim muitos deles são atacados pelas tentações da corrupção, que começa em vários setores da nossa sociedade, na máquina pública, no poder legislativo, no poder judiciário, no poder executivo, e que hoje é uma guerra nesse país. Quer dizer, depois da transição da ditadura militar em 1984 para cá, a gente tem vivido o pior, quiçá até de uma guerra civil, eu acho até pior do que uma guerra civil, que é a corrupção. Quer dizer, a quantidade de políticos, de pessoas de alto escalão que ocupam funções elevadas na máquina do Estado, muitas dessas pessoas estão corrompidas pela forma de ganhar dinheiro fácil e aí acumular riqueza, e isso deteriorar cada vez mais o tecido social. Mas um outro aspecto é que o Estado brasileiro ele não tem em nenhum momento buscado alternativas para acabar com o lixo humano gerado pela economia capitalista desenvolvida no nosso país. O mercado não está interessado nessa questão, acha que isso é uma função do Estado, e o Estado acha que a questão do lixo humano, né, do que não é absorvido pelo mercado, é uma questão de polícia. Então, e nem a própria polícia ela respeita. Falar de educação, falar de saúde, os profissionais da educação e os profissionais da saúde nesse país, por todas as autoridades públicas, também são desrespeitadas. Apesar de todos eles terem passado por boas escolas e por bons professores, mas quando eles ocupam cargos importantes, eles estão se lixando, né, para o professor. É uma questão social extremamente grave e que as alternativas não aparecem, porque a gente não vê manifestação concreta por parte do Estado em criar condições para que isso possa acontecer e assim trabalhar no sentido de reduzir esse lixo humano que envergonha a classe rica, a classe média A e B, né, que não gosta de ver pobres no semáforo pedindo ou vendendo coisas ou fazendo malabarismo para tentar ganhar 25 centavos. Então, lamentavelmente, todos estão fechados nos seus carros de luxo, com o ar-condicionado ligado, esperando ansiosamente que o sinal verde abra para ele ir embora e esquecer daquela imagem que ele viu. Então, o Estado é conivente com isso, né? O Estado vai empurrando com a barriga, e nessa brincadeira nós temos aí mais de 150 anos de república, res pública, daquilo que é público, e que não vemos solução para a questão. Eu costumo dizer que essa é uma herança do escravagismo, do fim da escravidão, que não resgatou as desigualdades provocadas principalmente pelos nossos afrodescendentes, né, por um Estado capitalista hegemonicamente liderado por uma raça caucasiana branca, e que os remanescentes, os descendentes de indígenas e de africanos que hoje vivem no nosso país, que realmente estão ocupando os nossos presídios a nível nacional. A grande massa, né, de pessoas condenadas nesse país provém desses segmentos, ou seja, descendentes de indígenas e descendentes de afros, de africanos que para cá vieram e para cá que ajudaram a construir
essa nossa sociedade miscigenada. Esse é um primeiro momento para a gente discutir com relação a essas questões. Até a próxima, um abraço.